Bom dia, gente. Vamos chegando. Tudo ok aí, Cecília? Tudo ok, professor. Slide aparecendo. Beleza. Vamos então começar, gente. Beleza? Então vamos combinar aí, vamos todo mundo, né, colocar o microfone aí no mudo, tá? Eu vou tentar tirar dúvidas pelo chat, tá, gente? Mas começar a aparecer muito assim, a gente vai tirar essas dúvidas, mas vamos deixar um pouquinho para o final, tá? E também nos plantões, correto? Então vamos dar uma continuidade nessa parte de populações, gente. Agora nós temos a parte de dinâmica de populações, tá? Como é que vai aparecer para vocês no livro, tá? Então tem várias maneiras aí da gente citar esse tipo de conteúdo, tá? Às vezes eu estou olhando no chat aqui para ver se tem alguma falha aí da transmissão, correto? Então nós temos assim, ó, dinâmica de populações, dinamismo da quantidade de populações, tá? Análise quantitativa, quantidade dos integrantes dessa população, tá? É isso que nós vamos ver, essa variação. Esse tipo de conteúdo, ecologia de populações também, né? Esse tipo de conteúdo tem uma parte ali que coincide com geografia, tá? Não sei que ano você estuda essa parte na geografia. A geografia, claro, que ela vai levar mais para a dinâmica de populações da população humana, tá? A gente vai falar, em geral, dos seres vivos, correto? Então, aqui, ó, a gente mais... não é mais sucessão ecológica, tá? A sucessão ecológica era assim, como chegar até aquele ecossistema, né? Então, agora, assim, a população está formada ali. Agora, como é que se dá essa alteração dessa população, tá? Então, a dinâmica de populações, nessa parte que mexe com essa quantidade de indivíduos, tá? A população aí, os indivíduos da mesma espécie, né? Numa determinada área, tá? Então nós temos aí um cálculo, né? Ninguém vai ficar fazendo um monte de cálculos aí, isso é mais para pesquisadores mesmo. Pode ser uma população de uma bactéria, pode ser uma população lá de um vegetal, numa floresta. Então, vai alterar, né? Tem um acréscimo dessa população ali, vai diminuir. Isso é tão importante, gente, ainda mais nos dias de hoje aí que nós estamos passando por um período de extinção em massa. Então, os cientistas eles têm que estar alertas, né? De praticamente todas as espécies aí do planeta, para ver se não tem alguma alteração muito radical. Então é por isso que se faz, né, um cálculo, né, claro, mais localizado, né? Então daí se extrapola para o restante, para ver a densidade dessa população. Então o número de indivíduos por uma área ali, por um volume. Volume, claro, né, a área, metros quadrados, né, tantos indivíduos por metro quadrado, por quilômetros quadrados e tal, ou volume, porque pode ser também a parte, assim, uma parte menor, né, pode ser um líquido também, né, algum fluido, né, com a parte de micro-organismos, né, uma contagem, correto? Então, isso seria essa densidade populacional, que seria mais ou menos assim, o cálculo feito para a gente poder avaliar, né, essa parte da população, correto? Agora, o que pode levar essa alteração da população, tá? Processos naturais, correto? Processos naturais. Depois a gente vai ver, vai ver no final ali as pedreiras ali, né? De muita influência humana, tá? Então, essa parte aqui que eu falei que pode, né, tranquilamente coincidir com a geografia, tá? Nós não vamos entrar em detalhes humanos, tá? Mas vocês já devem ter ouvido falar nessa parte aí de alterar o tamanho da população, né? A taxa de natalidade, né? Isadora, a aula já está postada, tá? Está postada, beleza? Então, a taxa de natalidade, né? Quanto está, né? Quanto nós temos aí de nascimento ali de determinados seres. Claro que tem os gráficos aqui, esse gráfico aqui é do humano, né? Então, população humana, brasileira, tá? Taxa de mortalidade, ninguém vai ficar fazendo um monte de cálculo aí, mas a gente tem ouvido falar muito, né? De taxa de mortalidade aí devido à pandemia. Infelizmente, é da nossa população, tá? O que o gráfico está mostrando aqui, gente? Que a tendência, né, dos anos aí, até esse gráfico aqui é antigo, só que eu quis colocar justamente porque tinha mais ou menos ali, né, eles estavam extrapolando ali para 2020, tá? Então, a tendência aqui, ó, de taxa de mortalidade, né, mortalidade, taxa de natalidade, seria a diminuição ao longo do tempo, né? Eu falei para vocês que a gente não vai entrar muito em detalhe na parte humana, só que assim, em termos de mortalidade, né? Por que vem diminuindo
né, a taxa de mortalidade, a gente está correndo alguns riscos aí, né? Mas, assim, diminuindo a taxa de mortalidade há algum tempo, né, de décadas aí, justamente por causa do acesso mais fácil à medicina, né? Peraí, como eles sabem que alguns animais e seres humanos estão morrendo mais ou nascendo, mas de que forma mais precisa. Então, gente, isso aí, porque nós temos grupos de cientistas, olha só a importância disso, tá? Então, grupos de cientistas espalhados pelo mundo, né, direcionados para tais espécies. Então, eles estão avaliando isso aí, tá? Então, tem gente especializada na pulga, não sei de quem lá, da pata traseira lá do elefante africano, tá? Então, por isso que nós temos que ter especialistas em tudo, tá, gente? Isso aí os cientistas eles vão, né, estudando, vão se especializando, vão se formando nos cursos e vão direcionando seu estudo, tá? Então, esse direcionamento que é importante. Tem gente que às vezes acha assim, ai meu Deus, que bobagem, né? O cara está estudando lá um mosquito, não sei da onde. Precisa ter, tá? Precisa ter. Por mais que a gente imagine assim, ah, mas isso é inútil. É porque a gente tem muito hábito de achar assim, ah, o homem é o detentor de tudo, será que aquilo vai ser útil ou não para mim, como ser humano? Não é assim, é para a natureza. E vocês sabem que tudo isso envolve cadeia alimentar, teia alimentar, tudo mais, né? Então, aquilo que a gente imagina que seja insignificante lá no meio ambiente, isso aí, o decréscimo disso pode acarretar numa alteração, né, drástica de uma cadeia alimentar, correto? Então tá ali. Observações, tá, Giovana? Então tá ali, né? Observações, cálculos, né? Uma determinada área ali que você sabe que tem a abrangência daquele ser, né? Os caras vão ficar o tempo inteiro ali analisando, tá? Não dá para ter precisão, tá? Não dá para ter precisão. Então tá ali a taxa de mortalidade, né? Diminuindo pelo acesso mais fácil aí a ciência, a medicina, melhoria em remédios, vacina, e aí, gente, né, o acesso à vacina e gratuidade, tem um lance também do dinheiro, né, gente? Então, assim, a gente não pode deixar de lado isso, né? Então, assim, tem remédio para curar. Ah, mas o remédio não é acessível para a maior parte da população. Então, né, aí vão ter que ter quebras de patentes aí e tudo mais para se ter gratuidade, tá? Então, estão aqui as taxas, né, decaindo, natalidade, né? Então, a taxa de natalidade vem decaindo, então acesso mais fácil aí métodos contraceptivos, né? Brasil, né? Aqui a gente está falando, apesar de algumas, né, famílias ainda terem um pouco, né, daquela ideia, assim, famílias de baixa renda, né? Quanto mais filhos a gente tiver, melhor, porque tem mais gente para trabalhar, ao contrário de que muita gente poderia pensar, né? Deveria diminuir o número, né, de filhos para ter menos sustento e tudo mais, tá? Então tem uma discussão em cima disso também, mas a gente vê uma diminuição na taxa de natalidade também pelo acesso mais fácil a informações, aos métodos contraceptivos, né? Temporários, né? Aqueles cirúrgicos também, pelo SUS. Então, tudo isso nós tivemos realmente mais acesso, e isso não pode, gente, ir por água abaixo, tá? Igual tem esse pessoal anti-vacina, né? Que tal? E aí tem aumentado aí o número de doenças, né? Aí aumenta a contaminação geral, aumenta fatalidades, né? Então, tem que cuidar com isso, né? Olha aqui, ó, mais um gráfico. Opa, pulou. Mais um gráfico aqui, só para mostrar, né? O jeito aqui, né? O jeitão do gráfico para a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, essas duas taxas aí são fatores, né? Que vão acontecendo aí para os seres também, né? Para alterar a densidade populacional, tá? Altera a densidade, né, populacional, o volume populacional, tá? Gente, o que não pode é ter radicalmente uma alteração, né? Então, um gráfico assim brusco, assim, decaindo, disparou. Pode saber que a partir desse gráfico ali, né, os caras vão analisando, né, fazem estudo quantitativo, algo está acontecendo. E aí eles vão ter que ir lá naquele cerne da questão ali. Tá? Nós vamos ver outros gráficos ali pela frente que são bem importantes. Tá? Olha a dispersão, nós já estudamos aí, né, rapidamente um tipo de dispersão ali das migrações, no gregarismo ali, né, da ecologia. Então tem as dispersões ali que são as ocupações diárias quando chegam espécies, né, e quando saem indivíduos, né, dessa população,
correto? No determinado local, tá? O que é passiva e ativa, gente? Então, a dispersão passiva é quando um organismo, a gente está falando de organismos em geral, ele começa a ter uma dispersão, um espalhar, né, sendo levado por uma condição, tá? Então, por exemplo, na água do oceano ali, né? Então, organismos estão sendo levados ali pelas correntes, né, pelas marés. Então, ele não está tendo uma dispersão ativamente. Eu vou andar, eu vou nadar, né? Então, ele está sendo levado. Muitos seres, eles acabam sendo espalhados pelo vento. E aí que nós temos uma proliferação de algumas pragas aí que começa até se perder o controle, tá? O que eles fariam se o gráfico de mortalidade passasse de natalidade? Dependendo da espécie, gente, isso aí tem que ser analisado, tá, Isadora? Então, assim, ó, a espécie, ela vai ter que ser analisada, tá? E aí você vai ter que ver, assim, o que levou a isso, tá certo? Então, os caras vão ter que correr contra o tempo para analisar quais fatores levaram a isso. O que está acontecendo? É doença? É praga? Né? Em outras espécies ambientais, é uma competição exagerada? Correto? Então, olha a situação aqui, né, dessa parte do conteúdo como é importante, tá? E é por isso que, às vezes, os caras pegam assim, ó, tem um decréscimo, né, muito grande, vamos supor, de mortalidade e tal, né? Os caras não dão conta do recado. Os caras não dão conta. Tem um monte de projeto aí para salvar espécies. A gente, né, fica torcendo aí, gente, vamos salvar essas espécies aí. A gente, né, no geral, assim, a população se preocupa na parte de animais, né, que mexe mais, tem a maior comoção, né? Ai, gente, ninguém está fazendo nada, meu Deus, né? Vamos salvar, né, o tigre, vamos salvar o panda, vamos salvar isso, aquilo. O panda já deu uma equilibrada, né? Mas, assim, os caras estão suando frio para tentar fazer isso, tá, gente? Só que o que acontece? Às vezes as pessoas, né, que estão por trás, né, da degradação ambiental, as pessoas que estão por trás de caças, né, tudo ilegal ali, elas são mais ágeis. Aí que está. Então é por isso que tem que dar uma freada mesmo, tá? Então é isso que é importante. Correto? Então tá aqui voltando nessa dispersão passiva quando é levado. Eu vou falar do vento depois ali, né, rapidamente. E a dispersão ativa nas migrações, tá? Então a imigração, quando chegam, essa parte aí vocês estudam com mais detalhe em geografia, né? Essa parte que eu estou falando que coincide, correto? Então a imigração é a chegada para uma determinada área e a emigração, né, é a partida, tá? Então isso aí nós temos essa migração, correto? Aí tem vários fatores, né, para a chegada e tem vários fatores para a partida também, né? Então, a parte ambiental, a parte de temperatura, a parte de alimento, né? Tem até algumas ali que são voltadas a reproduções, correto? Então, por isso que nós temos aí essa parte de migração que pode alterar, né, essa densidade, né, essa quantidade de uma população. Beleza? Dá uma relaxada nessas imagens aqui, né, belíssimas. Claro, teriam milhares para eu apresentar para vocês, mas são os casos aí de migrações que a gente vê, né, de todos os tipos, né, de mamíferos alados, de aves, mamíferos de porte maior, de peixes, né, aqui tem arraias aí também migrando. Então tem muitas relacionadas a alimento, sim, tá? Alimento. Na África a gente vê aquelas migrações enormes ali, né? Seca periódica do ambiente. Então aqui estão lá os gnus atravessando ali, elefantes quando saem migração ali sai da frente, né? Porque eles extraem tudo. Tem muitas migrações, gente, que são muito longas, exaustivas e vão ficando indivíduos pelo meio do caminho, filhotes, às vezes são pisoteados, falta comida, falta água, né? Muitas vezes eles estão justamente migrando por isso, né? Faltando no lugar, vamos para outro, né? Temperatura muito extrema, e aí nós temos essas migrações ali para fugir de temperaturas muito extremas, apesar do animal, né, viver ali, eles acabam dando uma alterada de ambiente, né? Não adianta nada o animal estar ali no ambiente que ele está acostumado, por exemplo,
gelado ali, frio, e aí começa a encher de neve, congelar tudo, e eles não têm nem disponibilidade de alimento, porque está tudo congelado, né? Foi tudo morto ali, daí tem que aguardar, né, o derretimento ali natural, normal ali daquela época. Por isso que também a gente analisa que não pode ter alteração ambiental radical, gente. Tá? Como a gente tem visto aí umas coisas, né, umas aberrações aí, tá derretendo onde não deve, né, geleira, e aumentando o nível ali de água, a água está inundando áreas, essas áreas são ocupadas por diversas espécies, então desequilíbrio geral, né, desse ambiente, né, desse ecossistema do planeta, tá? A migração não causa desequilíbrio? Pode causar sim, tá? Por isso que assim, ó, se a migração é aquela do controle biológico mesmo, né, do ambiente, as estações estão definidas, vai secar, né, as espécies vão migrar, vão chegar. Agora, se tiver uma alteração radical, elas estão migrando para um local que provavelmente vai ter água, não teve água, então assim, saíram do ambiente e foram para outro, então teve um desequilíbrio muito grande nessa população. Por quê? Porque elas deveriam chegar numa determinada quantidade no local para adquirir água, para adquirir o alimento. Não encontraram. Então, vai ter um desequilíbrio muito grande nessa migração para essa população. E outra, tá? Dependendo da quantidade que se tenha, a gente não pode esquecer que tem vários animais de porte grande também pisoteando em tudo, tá? Agora, se tem aquela parte, né, que tradicionalmente, tá, né, eles estão migrando ali de tempos em tempos, tal, aquilo já está mais ou menos, entre aspas, ali calculado para que se tenha destruição. Caso contrário, se tem um desequilíbrio muito grande numa área que não era para eles saírem dali, eles acabam, né, aos montes ali migrando, pisoteando em tudo, tá, em áreas ali que elas podem ser devastadas, e aí nós vamos ter também uma alteração na densidade populacional de vegetação, correto? De outros organismos menores, então isso pode causar desequilíbrio, tá? Então, geralmente causa desequilíbrio, tá, Isadora? Ótima pergunta, porque outro desequilíbrio aconteceu, beleza? Tá aí, migrações. Fatores de dispersão, na verdade, assim, os fatores de dispersão a gente está vendo, mas algumas barreiras que podem ser encontradas nesse trânsito aí, né? Nessa vem de encontro um pouquinho ali com o que a Isadora perguntou, as barreiras enfrentadas pelas dispersões, tá? Então estão dispersando ali, aí encontra uma montanha pela frente, né? E aí teria um destino, não vai ter mais abismo, água, né? Algumas espécies se dão bem com a água também, elas são terrestres, mas elas podem se dar bem com a água, correto? Agora, outras não. Aquilo que eu falei também, né? Tem espécies aí que, imagina aquele lago ali, né, que apareceu ali na foto e tal, muitas espécies acabam, a gente vê, né, quem já assistiu documentários aí de Animal Planet e tudo mais, a gente vê aquelas migrações, aqueles filhotinhos morrendo afogado, né, os pais ali, né, tentando salvar, resgatar, mas, né, aquilo acaba fazendo parte desse processo, tá? O solo, gente, aqui, ó, prestem bem atenção, tá? A gente tá falando de seres em geral, então tem essa dispersão de várias, né, espécies aí, dentre elas vários vegetais. Então caem sementes, caem esporos, né, de determinadas espécies de plantas, tá? O solo não é adequado, correto? Deixa eu ver se tem recado aqui do inspetor, não, né? Tá. Então o solo não é adequado, então acaba tendo lá uma dispersão para uma área e essa espécie vai morrer, tá? Climáticas, a gente viu que um fator, né, preponderante aí para ocorrer e para barrar também, tá? Então, para barrar também, por quê? Porque é uma espécie que vive em determinadas regiões, às vezes ela migrou para uma outra região ali, teve uma alteração, né, anormal, né, de temperatura, por exemplo, e aí elas acabam não conseguindo, né, se fixar, tá? A parte biológica, tá? Chegou numa área, você não é dessa área aqui, ao Rauli aí, né? Você não é dessa área aqui, ó. Então, espécies competidoras. Aí que vem uma parte bem delicada
que nós passamos aí por problemas bem sérios, tá, gente? De espécies exóticas. E o homem tem dedinho aí, né? A ausência de espécies necessárias. Alimentação, né? Não adianta nada ficar, né, dispersando para alguns lugares ali que você não tenha a cadeia alimentar formada. Ok? Olha aqui, ó. Avaliação do tamanho, natalidade, mortalidade, imigração e emigração, tá? Isso aqui é um cálculo que eu já vi muito ser trabalhado em geografia, tá? Então tá aqui, né? Como se faz aqui a análise, né? Aí tá aqui, ó, aquilo que a gente falou antes, né? Os caras têm que ficar de olho para ver se não tem essa alteração aí muito brusca, né? E aí tem lá a população crescente quando tem as natalidades, né? Somadas às imigrações aqui, maiores nessa taxa do que morrer, né? Essa parte ali da população, né? Uma boa parte da população ali tem mortalidade e saída muito radical, tá? E o contrário da população decrescente, tá certo? E a estável quando está mais ou menos equilibrada, não é igual ali, né? Mas está mais ou menos equilibrada, tá? Ninguém vai ficar pedindo para vocês fazerem 1000 cálculos aí, tá certo? Mas só para vocês saberem que tem esse controle, né? Do tamanho da população, beleza? Sabendo o que é chegada, o que é partida, né? Natalidade e mortalidade, que eu acho que não tem muito problema com isso, né? Agora, mil vezes mais atenção, tá? Para os gráficos, tá, gente? Essa parte da matéria, ela mexe demais com gráficos, tá? Então, a curva de potencial aqui do crescimento, né, biótico aqui de uma espécie, tá? Então, tá aqui o tamanho da população e o tempo. E aí tá lá o gráfico exponencial. Reproduziu, multiplica, vai crescendo indefinidamente, tá? Então, quando se tem ali, né, um gráfico, vamos calcular ali, tá, né, reproduzindo, crescendo a população, então o gráfico vai disparar. Será que esse gráfico aqui é a realidade, né? Então tá aí, né, gente? Esse gráfico aqui, gente, é só para ter uma noção da velocidade, né, do crescimento de uma população. Só que não é o gráfico que representa a realidade, tá? Olha aqui o gráfico que representa melhor a realidade, tá meio desfocadinho, mas depois eu vou mostrar outro melhorzinho, tá? Olha aqui, o crescimento exponencial da população, correto? Isso aqui, ó, achurado, tá? Isso aqui é a resistência ambiental, ou seja, os fatores daquele ambiente que vão controlar esse crescimento disparado. Isso é fundamental. Aí são vários fatores, tá? E aí a população ela vai crescendo de maneira mais controlada e chega um momento ali que ela está estabilizada, tá? Então ela vai dar uma estabilizada. Então aumenta, diminui, devido aos fatores, tá? Então a curva de potencial biótico, tá? Curva de potencial biótico é o crescimento exponencial de uma população, tá certo, Elita? Olha aqui, ó, a resistência do meio, né? Olha os fatores aqui. Estão lembrando aqui de algumas coisitas? Competição dentro da mesma espécie e espécies diferentes. Então, vão competir para que se tenha um equilíbrio. O que não pode entrar um competidor ali a mais, que ele não faz parte do contexto, tá, gente? Porque daí vai ser algo injusto, tá? E aí vem de novo essa parte, eu bati no microfone aqui. E aí vem de novo essa parte das espécies exóticas. É um problema, gente. Tá? Então a competição, ela faz parte sim, tá, gente? Tem que ter competição. Vai ter competição na mesma espécie, entre plantas, espaço físico, né? Luz, água, nutrientes, né? Espécies, entre espécies diferentes, correto? Intraespecíficas, interespecíficas, tá? Pelo alimento, pelo espaço também, correto? Então tem que ter competição. Isso faz parte do processo natural, tá? A gente fica meio repetindo, né? Ser repetitivo aqui, né? Poxa, né? Mas o homem, né? Gente, mas infelizmente a realidade, né? O que a gente tem visto, acho que a maioria, né, dos alunos disparado aí já tem, né? Essa consciência ambiental. O homem, assim, para o meio ambiente deu errado, tá, gente?
Então, o homem é injusto, né? A competição do homem com outras espécies ela é injusta, tá? Predatismo, predador e presa. Aí tá lá o aluno que ama bichinhos, né? Assistindo lá um Animal Planet. Aí vem lá um predador e lá um filhotinho de um viadinho ou um coelhinho tão fofinho. Não, não faz isso, né? Não pode comer, meu Deus, alguém que tá filmando pega no colo e sai correndo. Eu já ouvi gente comentar sobre isso. Mas tem alguém filmando ali, por que não vão salvar aquilo ali, né? Tão fofinho e tal. Gente, predação importantíssimo aí, né, para o controle populacional, então para estabilidade populacional, tá? Vão ter competições entre os predadores também, correto? E aí vai ter essa parte de controle populacional, algumas presas elas se multiplicam de maneira excepcional, tá? Então, é claro, né? A gente vê individualmente, né? O coelhinho fofinho, só que se a gente analisar o índice de reprodução dessas espécies ali, ela ia estar transbordando, né? Coelhos aí do planeta, correto? Ou outras espécies também, tá? Então a predação é muito, muito, muito importante. O homem é um predador, né? Um predador aí injusto, correto? Justamente, né, gente? A gente acha que é brincadeira, mas não é, né? Então, a maneira, né, a velocidade com que o homem ele causa, né, o desequilíbrio ambiental, ela é muito rápida. Ela é muito rápida. Então, não tem aquele processo assim, não, então vai dar tempo para aquela espécie recuperar. Né? Não dá tempo, às vezes. Tá? Então, tá lá uma leva de cientistas ali tentando salvar, a outra leva destruindo, né? E aí vai. Tá? Uma espécie exótica, porém, do mesmo gênero das nativas, pode, ao contrário, desequilibrar, se adaptar à cadeia do ecossistema. Tá, Gabriel, espera só um pouquinho que a gente vai falar sobre isso, tá? Ser exótica, tá, gente, é muito complicado, tá? Mas tem um lado do exótico ali que, se tiver bem controlado, ele pode ajudar, tá? Então, segura um pouquinho aí, tá? Parasitismo, parasitas, hein? Parasitas, bactérias, vermes, vírus. Já ouviram falar em vírus, gente? Já ouviram falar em pandemias, né? Já ouviram falar em epidemias, né? Então, assim, gente, o parasitismo ele é fundamental, tá? Quem nunca ouviu falar em vírus, tá? Coronavírus, olha só, né? A Covid. Então, tem um papo rolando aí pelo mundo aí sobre isso, tá? Então, vocês prestem atenção aí. Então, nós estamos aí, só que infelizmente esse parasitismo aí, né, existe a possibilidade aí de uma alteração dessa dinâmica aí populacional, tanto que tem um monte de teorias conspiratórias aí, né, é para barrar o homem mesmo, né, para diminuir a população humana, tá acontecendo, beleza? Então, parasitismo, né, para as espécies ali, gente, sempre vão existir, a Giovana. Pois é, Caroline, né? Então, gente, chega a dar um arrepio, né? A gente tá aqui por isso. Graças à Covid. Então, tá lá. Então, controle populacional. Desde que não tenha esse descontrole geral, tá? Alimento vai ter... vai influenciar como fator limitante, claro, né? Vai acabar alimento de um local, então várias espécies vão morrer, mas aquilo faz parte também dentro da competição, tá? Não pode ter diminuição de alimento radical, tá? Era para ter o equilíbrio do alimento, né? As espécies vegetais ali, de repente, né? Para se multiplicar, tá? Mas não conseguem renovar. Não consegue renovar. E se tem desequilíbrios, por exemplo, a gente está passando uma seca aí, ainda bem que começou a chover, né? Vocês imaginam a destruição que tem esse tipo de coisa? Essa seca. Inundação, não era para encher tanto a água ali, né? Inundar, e aí inunda tudo. Não era para congelar o solo em determinada época, ali congelou. Então as espécies elas têm que ter tempos, né? Para se renovar. E eu estou falando de vegetal mesmo, né? De solo aí, vegetal, porque é a base da cadeia alimentar. Tá? Espaço físico limitado, claro, multiplica, né? Então falta a parte física. Vegetal bate raiz, diminui nutriente, diminui água, tá? Migração de uma espécie presa.
Pode. Nossa, Beatriz, tranquilamente. Tranquilamente, tá? Eu não digo, assim, muito migração, tá? Mas vai ter um aumento populacional, realmente. Nós estamos vendo isso na parte urbana nossa, tá? Então, aumenta lixo exposto, aumenta o número de ratos, estão vindo cobras para a cidade. Então, olha só, não é uma migração, tá? Mas um deslocamento de espécie ali. Então, isso está totalmente relacionado. Condições climáticas ali, no fator limitante, gelou demais, né? Esquentou demais. Então, tudo isso aí realmente faz parte. Tá aqui de novo, né? O gráfico, tá, gente? Olha aqui a curva de potencial, a resistência do meio e o equilíbrio da população, tá? Olha aqui, agora explicando o gráfico de pontos em pontos, né? Aí tem no início de A para B, o crescimento exponencial da população vai reproduzindo, tá? Vai multiplicando. Aí já começa a ter aqui, ó, né, os fatores limitantes e aí vai equilibrar a população, beleza? Esse gráfico aqui está equilibrado, né? Eles vão alterando ali, multiplica o número de presas, né? Multiplica. Aí tá lá as cobras se dando bem ali, vão comendo, e aí elas vão se reproduzindo também, vão reproduzindo, porque estão ganhando força para se reproduzir. Aí aumenta o número de cobras, aí elas vão competir entre si. E aí pela competição ali começa a ter diminuição do número de presas, tá? Aí diminui o número de predador. Aí depois diminui o número de predador, deu chance para as presas se multiplicarem, aumenta de novo. Vocês entenderam como vai oscilando? Quem bate o olho direto num gráfico, acha assim, meu Deus, isso aqui está tudo desequilibrado. Não está. Tem que ser desse jeito. O que não pode é ter uma parte decaindo e outra disparando, tá, gente? Então, isso que não pode. Tá? Olha aqui o outro aqui, parece um eletrocardiograma de uma taquicardia, tá? Lince e lebre. Claro que o azul é o lebre, né? A maneira que a lebre se multiplica é demais, mas é a mesma coisa que eu expliquei relacionado ao gráfico anterior, tá? Então eles vão alternando porque deu chance para a presa multiplicar, né? Agora os predadores começaram a comer. Beleza, multiplicaram ali, né? Conseguiram a reprodução, porque senão se faltar comida eles vão morrer, tá certo? Então tá aqui o equilíbrio do gráfico. Agora vem aqui o seguinte, ó, a presa está nessa linha contínua. O predador está no pontilhado, então está lá oscilando como se fosse aquilo predador e presa, tá? Desmatou. Olha aqui, ó. Antes do desmatamento estava aquele equilíbrio. Multiplicou, consumiu, reproduziu, entendeu? Agora desmatou. Tá certo? E olha o que aconteceu. Presa, decaiu. Desmatamento, vegetação, essa presa é herbívora. E aí começou a diminuir a quantidade de comida para a presa que é herbívora. E aí teve lá, ela tentou ainda, né, dar uma salvaguarda, por isso que não vai despencar de repente, né? Ó, e aí depois não teve jeito, faltou comida, ela caiu. O predador, ele não foi aparentemente afetado, ele estava aqui na competição ainda, entre eles, predadores e tal, só que aí, de repente, ó, depois, eles continuaram se multiplicando, tá? Continuaram se multiplicando. O que aconteceu depois? O gráfico do predador está caindo. Está caindo por quê? Não adianta eles continuarem se multiplicando, não serem afetados diretamente pelo desmatamento, se a presa, que é o alimento dele, caiu. Então ele vai cair também porque vai ficar sem comida, certo? Então está aí. Agora vem a introdução de espécie exótica, prestem atenção, tá? Eu vou mostrar os casos de Santa Catarina, tá? Os principais, alguns gerais, mas mais os casos de Santa Catarina, tá? Olha aqui, ó. Aqui é um ecossistema aquático, né? Pelo exemplo que eu peguei, ao longo do tempo, foi introduzida uma espécie aqui exótica de um peixe carnívoro, tá? Peixe carnívoro. Essa introdução de espécie, gente, ela pode ser assim, até natural, tá? De repente uma migração ali, né? Os organismos começaram a migrar pelo alimento e tudo mais, eles acabaram se instalando naquele local, tá? Mas tem muita introdução de espécie exótica, muita chegada de espécie exótica pelo homem, né? Não, eu quero uma população de peixe lá dos Estados Unidos, não sei de onde e tal, nesse laguinho aqui. Só que às vezes acontece, vamos supor, uma enchente.
Aí vaza aquela água ali daquele local, os peixes vão junto, aí invadem um local que é natural, entendeu? Olha o desequilíbrio. Ah, eu vou criar javali, né? Vou criar javali para o abate e tudo mais. Tá lá, né? Trouxeram javali da Europa, né? Para cá. Aí tá lá no cercado, escaparam, multiplicaram, né? Invadem tudo. E tá aí o desequilíbrio que acontece. Agora aqui, ó. Gente, quando foi introduzida a espécie, né, exótica de um peixe carnívoro, o Z decaiu. Então, o que dá para entender? O Z foi afetado diretamente com essa introdução. Então, ele foi consumido, tá? Ele foi consumido, correto? Então, aconteceu aqui, ó, dele ser consumido, então, né, provavelmente ali um peixinho ou zooplâncton, né, que foi consumido, tá? A espécie X não foi influenciada, tá ali normal, estabilizada, tudo mais, tá? W e Y, gente, são dois gráficos que estão subindo, tá? Estão subindo. Então, vejam, eles foram beneficiados pela introdução dessa espécie exótica, tá? Só que o Y aqui, gente, esse gráfico aqui reto, dificilmente vai acontecer. Então, o mais realista aqui, ó, só fazer a leitura assim, uma espécie foi beneficiada, outra foi prejudicada e permaneceu estável, tá? Então, o gráfico mais realista aqui do lado, né, positivo, quem foi influenciado positivamente, foi o W aqui, tá? Então, tá aqui a introdução de uma espécie exótica. Gente, a espécie exótica, então, aquilo que eu falei, né? Tem espécie exótica vinda que chega pelo oceano. Nós temos uma espécie exótica muito complicada aqui na nossa área aqui, né? No oceano, trazida até por embarcações, né? Carcaças de embarcações, mas poderia ter um rastreio geral para não entrar por aqui, tá? Então, vamos analisar algumas coisas. Olha só isso aqui, ó. Aí o pessoal acha que eu implico, né? Que eu sou o maior inimigo do sagui e dos pinheiros, né? Alguém falou sagui ali já. Gente, eu não vou ficar maltratando nada, tá? Eu tô falando a parte que, né, poderia ser prejudicial. Nós temos aqui na tela, né? Vocês ficam aí inventando coisa minha, né? Bom, isso aqui, ó, é o Pinus, tá? Então, Pinus. Agora, quem perguntou antes ali, ó, sobre... Agora me passou, tá? Silvio versus Pinus, né, Thales? Engraçadinho. Então, teve incêndio na mata de pinos ali do Rio Vermelho. E teve aluno engraçadinho que veio assim, Silvio, né? Você é responsável por isso, né? Eu já vou mostrar, tá, Victor? Não sou responsável. Eu vou chegar lá, vou atear fogo numa floresta, gente. Não, nem sagui, tá? Nem sagui. Eu deixo ali, eu sei que é prejudicial para nossa fauna aí, né? Mas tá ali, né? Tá ali e aconteceu. Deixa os especialistas, né, responsáveis. O pinus, gente, o eucalipto aqui do lado, ó, eles têm madeira, celulose e tudo mais. Então, quando se tem um controle dessa reserva, isso é ótimo. Por quê? Porque nós não destruímos a mata nativa para gerar celulose, perfuminho de banheiro, tudo mais. Entende? Então, olha a vantagem de ter essa espécie exótica. Porém, gente, o pinus ele reproduz pelo vento. Então, imagina... E outra, ele se adaptou perfeitamente, né, ao solo nosso, ao clima nosso. E aí nós vemos ali pinos nascendo num bueiro, pinos nascendo no meio da duna. Gente, ele sobrevive em lugares que a nossa flora não sobrevive, tá? Aqui tem uma planta aí, rasteira da restinga. Você já deve ter visto a planta na beira de praia, tá? Existem dúvidas aí de como ela chegou, mas como ela é bonitinha, né, acaba chamando atenção, muita gente acha aí que foi até introduzida, tá? Isso aqui é o coraçol, que eu já falei, eu acho que, né, em aulas anteriores ali, é complicadíssimo no oceano, porque ele invade outros espaços ali e acaba se multiplicando demais e ele acaba ocupando espaço que não é dele, tá? Aqui tem apreensões aí de espécies que são comercializadas, tem aqui o tigre d'água, o saguizinho aqui, para alguns lugares do Brasil, porque ele é nativo, né, do Brasil. Tem mexilhão aqui também, que vem em embarcações, correto? Então tá aqui o fofinho, né? Não vou falar mal, não. Aqui, ó, Victor, né? Caramujo africano, olha só, gente. Isso aqui tá autorizado a matar, tá?
até porque ele multiplica, ele começa a destruir plantações e tudo, não tem predador natural e ele tem toxina e ele pode ser portador de bactérias que podem causar até meningite, tá? Só que tem que tomar muito cuidado, essa cena ali da mão, né, sem luva ali, de estimação, tem aluna que tem caramujo, que eu sei, mas assim, tem que tomar cuidado, mas ela deve ter, né, toda a higiene necessária, mas tem uma multiplicação muito grande, a gente falou isso em sala de aula. Então, Maria, não é nojo, sei lá, mas ele pode dar um beijinho ali, né, no rosto, tá? E aqui são ovos, tá, gente, ó, do caramujo, tá? E eles podem, inclusive, fazer autofecundação, né, para piorar a situação, tá? Aqui tem um baldinho, que é a maneira que se recomenda aí para exterminar, tá? Não pode ser direto no solo, né? O pessoal aí fala, joga sal, joga sal. Imagina a quantidade de sal nessa piscina ali, sei lá o que é aquilo, a quantidade de caramujo, né? Então se recomenda esterilizar o ambiente ali que você destruiu, não é para enterrar, tá? Eu acho que foi em sala de aula ainda que a gente discutiu alguma coisa, teve aluno que falou, meu vizinho ali, né, pegou um saco ali, matou tudo e acabou enterrando tudo, aquilo acaba rasgando e vai para o solo, né? Animal de estimação tem que tomar cuidado, gente. Animal de estimação já viu, né? Começa a morder e tudo mais. O tacar fogo, tá? É bem complicado, tá? Tem gente que faz, tá? Eu já vi gente fazer fogueirinha com um caramujo africano. Tem que tomar cuidado com aquela secreção que ele solta ali, sendo morto ali, aquilo pode contaminar também, tá? Então o pessoal recomenda mergulhar tudo num balde ali, jogar água sanitária, encher ali e vai matando quimicamente, tá? Mas tem que tomar muito cuidado. Seria bom, assim, quando tiver uma multiplicação muito grande, gente, para chamar especialistas, né? Para poder sacrificar direito, tá? E aqui está o javali, que agora já se multiplicou, né? Já reproduziu com o porco, agora são javaporcos. O tamanho desse bicho, que ele foi trazido aí para abate, né? Para consumo. Vários restaurantes aí, churrascarias têm, né, carne de javali. Agora, olha o tamanho desse bicho. Por isso que é interessante ali na caminhonete, né? Do lado do cara. E tem invasão disso aqui no nosso estado, tá, gente? E eles destroem plantações, eles matam até cachorro, tá? Eles vêm centenas, às vezes eles destroem tudo pela frente. E os caras ficam malucos. Agora, isso aqui tá autorizado a matar. Tá? Não pode sair disparando por aí, porque daí os caçadores acabam matando outros animais. Mas nós temos aí uma autorização, né? Seria importante, né, no local, chamar uma autoridade ambiental para poder matá-lo, correto? Então seria isso da aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Então vamos ali falar com a Cecília. E aí, Cecília? Tudo Tá por certo, aí? professor. Tudo Eu acho que eu certo. respondi todo mundo. Quem tiver mais alguma dúvida, aparecer no plantão, tá? Eu vou tentar programar um encontro nosso, hein, gente? Vamos ver se vocês topam aí, né? Um encontro nosso aqui, igual do Teams aqui, para a gente dar uma descontraída. Beleza? Um bom dia para vocês. Boa semana, boas aulas, tá? Tchau, gente, meus amores.